Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Matheus falando. Ah, Na aula de hoje a gente vai conversar sobre algumas questões, tá? Vamos mudar um pouco de assunto em relação ao que estávamos trabalhando antes e vamos tratar basicamente de desenvolvimento e subdesenvolvimento, tá? Bom, para introduzir o tema, temos que trazer, né, até vocês alguns conceitos, tá? Sobre ah, o que nós vamos tratar nesse final, desse meio de bimestre para frente. Nós vamos tratar só sobre desenvolvimento e subdesenvolvimento, tá? Basicamente, pessoal, desenvolvimento é o processo de crescimento de uma economia, tá? Ao longo do qual se aplicam novas tecnologias e se produzem transformações sociais que acarretam uma melhor distribuição de riqueza e renda. Atentem-se, pessoal, para esse conceito. Por quê? Porque ele é um processo de crescimento da economia, ou seja, para haver desenvolvimento econômico, eu tenho que ter o crescimento, tá? Ou seja, eu tenho que fazer com que a economia cresça, e além dela crescer, tem que ser aplicado transformações, né, novas tecnologias que produzem transformações sociais, tá? Tendo como consequência uma melhor distribuição de riqueza e de renda, tá? Já o subdesenvolvimento é a situação contrária, tá? É a situação dos países menos avançados, tá? Caracterizada por baixa renda por habitante, reduzido nível de poupança e insuficiente dotação tecnológica. Ou seja, tudo que limita o crescimento e desenvolvimento econômico, tá? Pois bem, o que então significa o crescimento econômico? Tá? Basicamente, crescimento é um processo sustentado ao longo do tempo, no qual os níveis de atividade econômica aumentam constantemente. Tá? Um exemplo do que aconteceu, por exemplo, com o Brasil, foi da década de 1945, no pós-guerra, até 80, tá? O Brasil cresceu de uma maneira extremamente considerável, principalmente ali a partir dos anos 50. Tá? Teve um interregno ali entre 60 e 66, ali que ficou, né, andando meio, crescendo pouco, tá? Mas tirando alguns anos, o Brasil sempre cresceu de maneira muito robusta, né? Até considerado no século passado, uh, o Brasil é um dos países que mais cresceu, tá? Até os anos 80, né? Até os anos 80 é o país que mais cresceu, tá? No hemisfério sul, tá? Do planeta. Então, pessoal, como é que eu meço, né? Como é que eu vou medir o grau de desenvolvimento? Olha, tem algumas métricas, tá? Dá para se utilizar todas as métricas? Dá, pode ser usada todas, algumas combinadas ou só uma. O problema é que se você se atentar apenas a uma dimensão, né, de mensuração da desigualdade, né, ou do desenvolvimento, do grau de desenvolvimento, você vai estar perdendo elementos importantes para classificar. Tá? Mais para frente eu vou falar de um índice muito mais robusto, tá? Mas de maneira geral, como é que eu meço o desenvolvimento, tá, de uma economia? Basicamente, eu tenho que visualizar a renda por habitante, né? Ou seja, quanto de dinheiro, né, no ano a minha economia produz por habitante. Então, basicamente, como é que é feito esse cálculo? Tá? Eu pego o PIB, Produto Interno Bruto, do país, tá? Durante um ano. Então, vamos supor o Brasil, né? O PIB brasileiro em 2019 deu 7 trilhões e 600 bilhões de reais. Tá? E eu divido pela população, 209, 210 milhões. E aí vai dar uma continha lá, 36, 30, um pouquinho mais de 30 mil reais, tá? Por ano, tá? Por habitante. O que dá uma média mensal aí de quase 3 mil reais, né? Dá 35, 36, né? Em torno de 35 mil reais. Então vai dar aí em torno de 3 mil reais por mês, né? A nossa renda per capita. Pode parecer alta, mas não é. Por quê? Porque se eu transformar isso em dólares,
vai ser uma renda extremamente baixa se comparado a outros países, tá? Só para vocês terem uma ideia de comparação, os Estados Unidos, o PIB per capita deles, né, são 20 trilhões de dólares dividido por 300 milhões de habitantes. Tá? Faz uma divisão aí que você vai encontrar quantos mil dólares eles ganham, tá? Por ano, cada habitante. Né? Não quer dizer que é a renda, tá, pessoal? É simplesmente a renda per capita, ou seja, é a renda por habitante. Né? Então eu pego o PIB e divido pela população, que aí eu vou ter uma renda. Tá? Então, por exemplo, países da Europa, nível geral, né, acima de 35, 40 mil dólares, tá, por ano. Né? Você tem caso extremo, por exemplo, Suíça. Suíça é mais de 60 mil dólares por ano. Né? Os países nórdicos lá em cima, entre 45 e 50 mil dólares por ano. Tá? O Brasil, por ser um país com uma população muito grande, né, é complicado. Eu tenho que subir muito o meu produto. Né? O produto eu tenho que produzir muito para que eu tenha um PIB per capita, né, uma renda per capita elevada. Tá? Então, essa é uma das formas de mensurar. Tá? A China já passou, né, a PIB per capita argentina e a brasileira. Tá? Então, são questões que nós temos que levar em conta. Tá? Outro índice interessante da gente medir o grau de desenvolvimento, tá, é o índice de analfabetismo. Tá? Só para vocês terem uma ideia, no Brasil, o índice de analfabetismo até algumas décadas atrás era extremamente elevado. Por quê? Porque educação não era obrigatória, por assim dizer. Tá? Muitos locais, né, nos rincões desse país, tá, não tinha acesso à educação, como nós temos hoje. Né? Hoje nós temos uma LDB consolidada e que obriga a criança a partir de 5 anos já a frequentarem a escola. Tá? Antigamente não era assim, isso aí é um fruto de um processo de desenvolvimento. Tá? Isso vem desde 1988 com a Constituição Cidadã. Tá? Então, houve uma obrigatoriedade de se impor, né, anos de estudo para as crianças. Tá? Só para vocês terem uma ideia, o Brasil tem uma taxa de educação, né, anos de escolaridade média no Brasil é de 7 anos, ou seja, é muito baixa. Tá? Isso aí não completa nem o ensino fundamental nosso. Né? Então, a média de escolaridade brasileira é muito baixa, né? O que faz com que a mão de obra seja muito precária. Tá? Então, o que impede, de certa forma, o nosso desenvolvimento econômico. Tá? Uma terceira variável, quer dizer, é a estrutura sanitária. Tá? A estrutura sanitária também é uma forma de medir, ou seja, qual é a cobertura de saneamento básico, né, acesso à água e esgoto nós temos num determinado país. Tá? Países europeus é cobertura de 100%, tá? Ou muito próximo disso. Ao passo que nos países mais subdesenvolvidos, né, ou em desenvolvimento, como é o caso da América Latina, África, vários países da Ásia, esse acesso à estrutura sanitária é muito limitado. Né? O Brasil, por exemplo, não tem ainda nem 50%, né, da sua população com completo acesso à água e esgoto. Ainda falta ainda. Né? Ou os dois ou um ou outro. Tá? 2/3 dos adolescentes de baixa renda não têm acesso à água e esgoto. Então, imagina, né? Não tem acesso a um banho decente. Tá? Então, essas questões de desigualdade existe e é muito presente na economia brasileira. Um outro, né, indicador é a taxa de poupança por habitante. Tá? Esse aqui é um indicador meio controverso. Por quê? Porque países desenvolvidos têm uma taxa de poupança elevada por habitante, em comparação com os países subdesenvolvidos, é uma baixa taxa de poupança. Aí vocês podem me perguntar, muito bem, então existe uma correlação entre desenvolvimento e poupança. Tem e não tem. Tá? Por quê? Porque a poupança ela não é ex ante, ou seja, ela não é pré-condição para ter o desenvolvimento. Tá? Por que eu digo isso? Porque a maioria dos países que hoje são desenvolvidos não tinham elevadas taxas de poupança antigamente. Tá? Se vocês forem ler, por exemplo, Rachel Chang, tá? Que é um economista sul-coreano da Universidade de Cambridge, se você for ler o próprio Keynes, né, a teoria geral,
você vai entender que poupança prévia não é condição, tá, para desenvolvimento econômico. Poupança é uma consequência. Tá? E aqui que está o grande nó de nós economistas, que o que vem primeiro, investimento ou poupança? Tá? Só vou dar um número para vocês. Basicamente 50, 60% da população brasileira, tá? Entre metade e 2/3 da população brasileira, recebe menos de R$ 450 por mês. Tá? Mais para frente eu vou falar dessa reportagenzinha, desse número. Aí eu pergunto para vocês, tá? Então, pouco mais da metade da população brasileira não ganha mais do que meio salário mínimo. Aí eu pergunto para vocês, como é que se poupa? Sendo que tudo que você ganha você vai gastar, tá? Então, esse é uma consideração, é um problema, tá? Que muitos economistas, eles desconsideram. Ah, o Brasil precisa poupar mais. Tá, mas como é que eu vou poupar? As pessoas pobres não poupam. Ah, o rico poupa. Bom, o rico eu sei que ele faz poupança, só que ele investe. E aí ele investe no sistema financeiro. Então nós temos um problema no sistema financeiro. Tá? Então aí não é um problema de poupança. Né? Então temos que pesar isso muito bem, né? Discutir alguns pontos para que a gente determine qual que é a real condição, tá? Para ter um desenvolvimento, né? Por esse indicador. Tá? Como keynesiano, o que eu acredito é que primeiro tem que haver investimento para a poupança. A poupança ela sempre vem depois. Tá? Lei da propensão marginal a consumir. Tá? Tá nos capítulos iniciais do Keynes. Não vou nem discutir isso. Né? Basta ler a obra dele que você vai entender o que ele pensa sobre investimento e poupança. Tá? Outra item é peso relativo na agricultura, ou seja, economias que têm um peso muito grande na agricultura, ou seja, que dependem muito da agricultura, tendem a ter um baixo grau de desenvolvimento econômico. Por quê? Porque a agricultura, de maneira geral, a agropecuária, ela não gera o dinamismo econômico capaz de gerar emprego e renda e tecnologia para fazer com que as economias se transformem socialmente, né? Ampliando renda e riqueza. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Agropecuária no Brasil hoje, tá? Em proporção do PIB, equivale a mais míseros 5,6% do PIB. Tá? Não chega a 6% do PIB, hoje a agropecuária. Tá? Só que qual a propaganda que vem para vocês? Que o agronegócio é um negócio que, nossa, equivale o agronegócio, um negócio importante para o país. Né? Tem mais de 25% do PIB no agronegócio, tem uns 27% segundo o cálculo da Exalc. Tá? Só que aí eles não estão considerando somente agropecuária, eles estão considerando o setor agroindustrial, né? E também a parte de serviços, que é transporte. Né? E aí eu pergunto para vocês, gera tecnologia? Se eu triplicar a quantidade de soja plantada, você vai comer 3 vezes mais soja? Né? Então, assim, é, você consome, né, isso de maneira exacerbada? Pode ser que alimento, pessoal, seja, sim, uma coisa importante. Realmente ela é importante para garantir o desenvolvimento, mas não é isso os bens de consumo hoje que você quer. Hoje o que você deseja são bens de consumo duráveis, né? Eletrodomésticos, carro, apartamento, celular, câmera, notebook, etc. e tal. Tá? Então isso depende de tecnologia. Tá? Não que a agropecuária não dependa, a agropecuária depende, só que ela trabalha com bens primários, né? Ou de baixo grau, de baixa intensidade tecnológica, tá? O que você não precisaria de parques industriais enormes para trabalhar. Né? Então tem essa questão. Tá? Depois, taxa de desemprego, isso aqui eu nem preciso falar, né? Significa que se a economia está com altas taxas de desemprego, algo está errado. Né? Não preciso nem isso é meio óbvio falar. Tá? Então, economias desenvolvidas tendem a ter um baixo grau de desemprego na economia. Tá? Diferenças na distribuição interna de renda, pessoal. Isso aqui é importante. Tá? Se a distribuição de renda de um país é muito desigual, há um problema. Tá? E isso é
é uma das causas do atraso no desenvolvimento econômico no país. Por quê? Quando você tem uma diferença muito grande de renda internamente, ou seja, quando você compara, né, o topo da pirâmide com o resto, tá, gera-se problemas. Tá? E problemas de inúmeros pontos de vista. Tá? Então você tem, do ponto de vista social, né, pessoas com baixíssimo grau de renda ou sem nenhuma renda, é muito ruim. Tá? São pessoas que não consomem, estão à margem da sociedade, não tem segurança alimentar, não tem segurança moradia. Então imagine vocês como é que planeja sem condições mínimas. Tá? Vocês estão olhando para mim, sei lá, do celular, né, do computador, não sei. Né? Vocês podem estar no conforto da sua casa, no trabalho e tal. E as pessoas que estão morando na rua, tá numa condição, hoje está um pouco frio, né? Eu tô com uma roupa de inverno, porque hoje está frio aqui em Maringá. Pergunto para vocês como é que a gente faz, né? Para aquelas casas que não tem vedação, não tem calefação, não tem nada. Tá? Então, são essas questões que nós temos que pensar. Do ponto de vista criminal, né, diferenças brutais de renda dentro de um determinado país, gera-se problemas de criminalidade. Tá? Por quê? Porque praticar crimes, né, roubo, furto, o que vocês imaginarem, né, de tirar a propriedade de alguém para você, se torna uma coisa possível, tá? E recompensadora. Tá? Se você tivesse uma distribuição mais equânime de renda, dificilmente a criminalidade seria um problema. Tá? Basta você pegar os países desenvolvidos, né? Europa, Japão, por exemplo, né? Que o índice de criminalidade é virtual, né? Chega-se a baixíssimos índices de criminalidade. Tá? Então, é uma questão que nós temos que discutir. E o Brasil tem uma questão muito séria com essa parte de distribuição interna de renda. Tá? Isso eu vou entrar mais no nosso próximo bate-papo, tá? Mais especificamente. E por fim, né, um grau também interessante, né, um índice interessante da gente observar é a taxa de crescimento populacional. Tá? Ou seja, crescimentos exacerbados da população, ou seja, taxas elevadas de crescimento populacional, significa que mostra indícios que a sociedade ela tem um alto grau de subdesenvolvimento. Né? Ao passo que baixas taxas de crescimento ou crescimento vegetativo negativo, né, significa que são economias mais maduras. Tá? Isso aqui, pessoal, está ligado muito a questões culturais, tá? Questões de manter um filho. Tá? Então, assim, países desenvolvidos em que a renda per capita é elevada, o custo de se ter um filho é muito elevado, né? Porque não há escolinhas, né? A mãe às vezes quer trabalhar, né? E o pai está trabalhando, né? Não existe um estado de bem-estar social que ampare, né? Como Noruega, Suécia, Finlândia e Dinamarca, que são países que estão assim há anos-luz em termos de políticas sociais de incentivo ao crescimento populacional, mesmo assim é extremamente baixo, tá? Com todas as seguranças, todas as políticas que permitem isso já é baixo, imagina, né, já é negativo, imagina se não tivesse. Tá? E ao passo que países subdesenvolvidos a taxa de crescimento populacional é mais elevada, mais acelerada. Tá? E aqui as causas do subdesenvolvimento, ou seja, tudo que limita, né? Escassez de capital físico. Tá? Aqui, pessoal, capital físico que eu digo é dinheiro, né? Ou seja, existe uma insuficiência de capital, ou seja, não há prédios, equipamentos, fábricas, tecnologia. Tá? Então, assim, se não tem esse dinheiro, né, como é que eu cresço? Né? Como é que eu vou me desenvolver? Alguma coisa tem que fazer. Tá? Insuficiência de capital humano significa que não há cérebros formados para gerar patentes, para gerar tecnologias novas, tá? Para que nós briguemos concorrencialmente no mercado externo, né? Com outras empresas multinacionais já consolidadas e que produza, né, produtos de qualidade. Então, ou seja, são duas coisas que afetam, né? Ausência de capital e ausência de mão de obra qualificada. Tá? E por fim, relação de dependência. Né? Essa relação de dependência aqui está muito ligada à dependência norte-sul. Né? Os países do sul, do hemisfério sul, eles foram colonizados pelos países do norte.
Tá? Isso aqui é uma relação que está descrita na CEPAL, né? Comissão Especial para a América Latina e Caribe. Essa comissão, né, fundada nos anos 60, né, teve o economista Raul Prebisch, argentino, e o Celso Furtado, né, aqui no Brasil, que tocaram a CEPAL, né, o pensamento cepalino, e trata essa relação de dependência. Tá? Se vocês quiserem também entender um pouco mais dessa parte de relação de dependência, eu recomendo que vocês leiam o livro do Fernando Henrique Cardoso, né, com o Exofaleto. Tá? É um livro de sociologia sensacional, tá? Muito importante, tá? Para a gente entender as raízes dessa parte de dependência. O Fernando Henrique Cardoso, ele dá uma bebida nas teorias da CEPAL, né? Capitalismo tardio, é muito bom, tá? E aí, pessoal, a gente vai entrar um pouco no... Beleza. Nós observamos aqui todos os indicadores de grau de desenvolvimento. Tá? Renda por habitante, índices de analfabetismo, estrutura sanitária, taxa de poupança e tal. Mas será que existe um mix melhor? Como é que se mede o desenvolvimento, o desenvolvimento econômico? Ou se alguma forma de desenvolver, de avaliar se uma sociedade ela é desenvolvida ou não? Tá? O que acontece aqui? As Nações Unidas, né, se criou, né, a partir dos anos, finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000, se observou mais o desenvolvimento humano, tá? Ou seja, o que me importa não é só desenvolvimento econômico, mas as pessoas me importam, tá? E aí as Nações Unidas acata essa ideia, abraça isso, tá? E faz o que realmente importa não é o desenvolvimento econômico, e sim o grau de desenvolvimento humano, tá, que cada sociedade tem. Tá? Então, para as Nações Unidas, né, o conceito de desenvolvimento humano nasceu definido como um processo de ampliação das escolhas das pessoas para que elas tenham capacidades e oportunidades para serem aquilo que desejam ser. Ou seja, olha, esse conceito, ele é gigantesco em termos teóricos. Tá? Ele vem, pessoal, da teorias de justiça. Tá? John Rawls, um cara da década de 70, jurista, tá? Elabora várias teorias sobre justiça. Tá? E numa dessas teorias, ele fala que o importante é você observar nas pessoas as capacidades que ela tem e lhes dar oportunidades. Tá? Ou seja, você está botando por terra aquela teoria da meritocracia. Por quê? Meritocracia não existe. Ah, se você se esforçar bastante, você vai conseguir aquilo que você deseja. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Tá? Não estou sendo pessimista, estou sendo realista, porque atrás de um exemplo de sucesso, há milhões de exemplos de fracasso. Tá? O sucesso não é regra, ela é exceção. E é isso que as pessoas não contam para vocês. Tá? Que o sucesso das pessoas, ela é uma exceção. Ela pode acontecer, ela pode ser gerada, ela pode ser espontânea. Mas não quer dizer que todos serão assim. E vendem essa ideia de que o sucesso, né, a meritocracia, né, ou seja, eu consegui. Tá, você conseguiu, beleza, mas você é a regra? Todo mundo consegue? Não, muitos vão falhar. E esse é o problema, porque as oportunidades elas não são iguais para todos, tá? Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Eu posso competir, eu posso colocar vocês em pé de igualdade com alunos, por exemplo, de Harvard, com, por exemplo, alunos de Cambridge, em termos de estudo, tá? Universitário? Eu posso colocar no mesmo nível? Ah, não, não pode, porque é, são classes diferentes. Ah, mas se eu me esforçar bastante, eu posso superar. Sim, você pode tudo. Né? Não estou dizendo que você não possa. Entenda, eu estou dizendo apenas que as condições iniciais do experimento não são iguais. Por quê? Um aluno de Cambridge, um aluno de Harvard, tá? Em termos de ensino do direito, por exemplo, já são alunos extremamente formados, condições
econômicas espetaculares, a renda é totalmente diferente. Então, pensem, tá? Pensem um pouco. É a mesma condição? Tá? Nível regional, pessoal. Vamos pegar nível regional. Vocês, alunos de direito, tá? Eu poderia competir vocês com alunos da UEM, por exemplo, da Universidade Estadual de Maringá. Então, assim, nós temos que ver isso. Nós podemos ser melhores? Sim, nós podemos conseguir, mas as condições iniciais não são favoráveis, né? Eu costumo brincar, sempre que eu dou essa parte aqui, eu digo o seguinte, essa questão de igualdade de oportunidade é a mesma coisa que uma corrida, uma corrida de 5 mil metros, tá? Nas Olimpíadas. Alguns já vão ter avançado 2.500, vão partir, tá, a partir do 2,5 km. Ah, mas por que? Todo mundo não parte igual? Não, não parte. Algumas pessoas já estão próximas da linha de chegada. Não tem problema. Tá? Aí eu pergunto para vocês, e nós? Partimos de onde? Nós partimos dos 5 mil metros lá atrás, lá no fundão, carregando pedra, sem dinheiro, sem nada, sem tênis, tá? Sem tênis e sem treinamento nenhum. Aí eu pergunto, vocês conseguem competir nessas condições com o Saibonte para correr? Não. Mesmo porque ele não corre os 5 mil metros, mas vamos supor que seja corrida de 100 metros rasos. Tá? Vocês sem tênis, sem preparo, sem nada. O Usain Bolt já está largando dos 50 metros em diante. Aí eu pergunto para vocês, é igual? Ah, mas você está comparando com alguém famoso. Tá, tudo bem. Pega um aluno universitário que pratica corrida, né? Um semi-atleta aí, um semi-atleta profissional. Eu pergunto para vocês, a condição é a mesma? A condição é igual? É isso que a gente tem que ter na nossa cabeça. Algumas pessoas elas já nascem lá na frente e outras nascem lá atrás. Tá? Não existe essa oportunidade igual para todos. Tá? Então é isso que eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês. Tá? Por quê? Porque isso é importante. E a questão de desigualdade social, pessoal, a questão de distribuição de renda, quanto mais concentração de renda e desigualdade social, são importantíssimas para definir essa questão do desenvolvimento humano. Porque as oportunidades não são iguais. Então, muitos de vocês, sei lá, queriam ser outra coisa. Tá? Queriam ser, sei lá, juízes, né, delegados. Vocês têm essa pretensão. Vocês vão conseguir chegar lá. Com muito esforço, vocês vão conseguir chegar lá. Tá? Vocês vão ter que se esforçar muito. Tá? Essa é a regra. O esforço vai ter que ser triplicado, quadruplicado. Tá? Porque algumas pessoas já nascem lá na frente. Tá? Já tem pré-condição. Tá? Já frequentou, já sabe muita coisa. Tá? Não vejam, pessoal, essa aula, né, esse nosso bate-papo, como um desestímulo. Muito pelo contrário. Nós temos que deixar claro aqui que existe desigualdade. Né? Nós temos que entender isso. Bom, se existe desigualdade, o que eu posso fazer? Tá? O que eu posso propor para mudar isso? E é isso que a gente tem que pensar. Não é simplesmente, tá, existe desigualdade, então eu vou torcer para ser rico e dane-se o resto. Não, não é isso. Eu quero que todos sejam ricos. Mas é que entendam, riqueza não é só riqueza material. Tá? Riqueza de conhecimento. Tá? Lembra que eu falei alguns minutos atrás para vocês aqui que a média de escolaridade, né, a escolaridade média brasileira é de 7 anos de estudo? Vocês já são privilegiados, porque vocês já estão subindo a média para cima. Né? Subindo para cima é meio redundante, mas deixa tudo bem. Perdoai o professor aqui. Vocês já estão subindo a média. Né? Então vocês estão numa condição muito melhor do que a dos pais de vocês, do que o avó, do que os seus avós estão. Tá? Eu sou exemplo claro disso. Eu sou o primeiro doutor da minha família. Minha família até então nunca teve um doutor. Nunca teve teve um mestre só, mas nunca chegou a fazer doutorado. Eu sou o primeiro doutor da minha família, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai.
né? Então, foram oportunidades que me deram, né? Ah, você se esforçou. Sim, me esforcei, deixei de dormir, tudo bem, tá, legal, mas sem as oportunidades, sem as bolsas, né, da CAPES, por assim dizer, eu não teria feito meu doutorado, desculpa, tá? Existe uma política, existia uma política, né? Hoje já não existe mais, tá? Que fique datado, né? Aqui nós estamos no dia 25 de maio de 2020, tá? Estou gravando isso dia 24, mas é para o dia 25, né, de maio de 2020, tá? Até os anos de 2016, 17 existiam políticas, tá, de fomento à pesquisa, tá, bolsas que davam essa igualdade de oportunidade, né? Ou seja, pessoas que vinham da base, do chão, né? Eu sou filho de operário, tá? Meu pai era operário, meu pai. Aí meu pai se tornou um pequeno burguês, empresário, tá? Pequeno empresário, microempresário, assim, né? Por assim dizer. Tá? Pagou com muito esforço minha educação, minha escola. Então eu peguei as oportunidades, agarrei e hoje estou aqui com vocês, né, com condição, né, comprei uma câmera para fazer essa live, esse vídeo para vocês. Tá? Então, olhem, não é só esforço meu. Se fosse só esforço meu, pô, estaria me vangloriando, mas não é. Eu tenho que reconhecer que também houve oportunidades, né? Não só de minha parte, mas também de outras partes, tá? Né? Pessoas se esforçaram, eu tive as oportunidades abertas, né? Existia uma política governamental para isso, então isso abriu perspectivas. É isso que a gente olha quando nós estamos olhando o desenvolvimento humano, tá? Então, pessoal, diferentemente, né, do conceito de crescimento econômico, tá? O bem-estar de uma sociedade, apenas pelos, né, que vê o bem-estar, né, apenas pelos recursos ou pela renda, tá? A abordagem do desenvolvimento humano, né, tem por foco diretamente as pessoas, tá? Ou seja, vocês, tá? Em termos de suas oportunidades e suas capacidades, tá? Isso aqui dá origem, pessoal, na microeconomia que a gente diz de microeconomia Rawlsiana, tá? Do John Rawls, que é eu vou analisar, né? Existe uma função de produção baseada nas capacidades e oportunidades de vocês, tá? Quanto mais alto for, né, as suas capacidades e oportunidades, melhor, mais longe vocês vão, tá? A renda é importante, sim, mas como um dos meios de desenvolvimento e não como seu fim, tá? Uma mudança de perspectiva, né? Basicamente, quando a gente olha em termos de desenvolvimento econômico para desenvolvimento humano, tá? Com o desenvolvimento humano, o foco é transferido do crescimento da renda para o ser humano, ou seja, para vocês. E daqui que nasce o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, tá? Que é uma medida resumida do progresso ao longo do tempo, a longo prazo, né? Em 3 dimensões básicas, tá? Que vai parecer para vocês super simples, né? Ele é um índice simples, mas que ele tem uma carga muito grande de informação, tá? Que é renda, educação e saúde, tá? Basicamente, pessoal, essas 3 dimensões que são super simples, tá? Elas são muito mais profundas, tá? Por quê? Porque a renda se mede per capita. Aí você vai dizer assim para mim, mas isso não é uma métrica legal, né? Porque pode mascarar as minhas oportunidades. Sim, por isso que se coloca educação, ou seja, anos de escolaridade e saúde, expectativa de vida dos cidadãos daquela sociedade, né? Essas duas em especial, educação e saúde, elas mostram, né, são resultados de políticas públicas de longo prazo. Tá? Em termos de educação, significa o quê? O qual grau de conhecimento essa sociedade tem. Ou seja, eu acabei de falar aqui 2 vezes já nesse vídeo, né? Anos de escolaridade média. Tá? Se você pegar nações desenvolvidas, anos de escolaridade média é 12, 14, 15 anos. Tá? Enquanto que no Brasil é só 7. Está indo para 8. Tá? Mas ainda assim é muito baixa. Como é que eu vou competir? Como é que eu vou ter mão de obra qualificada para operar máquinas cada vez mais complexas que precisam entender, por exemplo, o que é um celular, tá? Mexer num celular para fazer aplicações específicas no trabalho, ou mesmo
fazer um bate-papo como eu estou fazendo com vocês aqui via uma webcam, tá? Mexer com isso, mexer com edição de vídeo, né? Olhar para a iluminação, porque as pessoas falam, é só comprar uma webcam lá e fazer. Tá, mas é questão de iluminação. Eu estou com 2 lâmpadas aqui na minha cara para iluminar, para deixar claro isso daqui. Então, assim, eu tenho que ter noção disso. As pessoas não têm essa noção. Ah, acho que é fácil. Não é. Então, assim, experimentação. Tá? É risco, é arriscando que se aprende. Né? A gente tem um termo na economia que a gente chama learn by doing. Né? Aprender fazendo. Tá? A gente aprende fazendo. Tá? Só que eu tive a oportunidade aqui de poder comprar essa webcam que eu comprei, né? Comprar uma lâmpada mais forte, fazer um mini estúdiozinho aqui para vocês, para fazer a aula aqui que eu tô passando para vocês. Tá? Ou seja, ter esse nosso bate-papo. Tá? De uma melhor qualidade, uma melhor captação de imagem, etc, etc. Tá? E pelo aspecto de saúde, ou seja, expectativa, quantos anos médio esse cidadão dessa sociedade vive, né? No Brasil, a gente tem uma expectativa de vida de 75, 76 anos na média, né? As mulheres mais, os homens menos. Mas 70 anos, né? Se você pegar as nações desenvolvidas, é de 80, quase 90 anos. Muito maior. Ou seja, mostra uma política pública de longo prazo, né? Ou seja, questões de política de saúde, questões de política previdenciária, questões de política de renda, porque uma pessoa idosa ela precisa ter uma renda maior, né, porque ela tem gastos maiores. Né? Então, todas essas questões parecem uma dimensão simples. Né? Tem um economista da URGS, né, o professor Flávio Comin, que ele trabalha com essa questão. Uma vez ele lançou uma reportagem, acho que no jornal Zero Hora, falando sobre a dimensão, né, do IDH, por ser um índice extremamente simples, mas que capta muito bem a condição de política social e econômica de um país. Tá? Pode ser super simples, é super simples, mas é esse índice que torna a comparação muito boa, né? Permite a comparação, em primeiro lugar, com todos os países, porque a maioria de todos os países tem essas 3 dimensões, né? Renda, educação e saúde, né? Essas 3 formas que eu acabei de falar para vocês, e também porque é um índice que tem a simplicidade, mas que carrega por trás uma alta complexidade. Tá? O objetivo, né, de ter esse IDH é de oferecer um contraponto ao PIB, tá? Que você pegar nações, né, que tem um PIB extremamente elevado, mas que não distribuem a renda, não tem saúde e educação, né? Países exportadores de petróleo tinha esse problema, né? Tinha um alto PIB per capita, alto PIB, mas não tinham saúde e educação, né? Então, é por isso que o IDH veio para mostrar isso, né? Ele foi criado pelo Malbu Al-Haq, né, com a colaboração do economista indiano Amartya Sen. Né? O Amartya Sen ele foi prêmio Nobel em 1998, tá? Por essa ideia de oportunidade, né? Igualdade de oportunidade para as pessoas. Tá? Ele tem essa teoria, ajudou a criar, a bolar esse IDH. Né? E o IDH ele tem essa característica, né? De uma medida geral e sintética, né, para ampliar, né, a abrangência. Né? Ela não abrange nem esgota todos os aspectos do desenvolvimento, mas capta muito bem. Tá? Então, é isso. Tá? Vou ficando por aqui, já falei demais. Tá? Nossa próxima aula eu vou falar um pouco mais sobre os relatórios de desenvolvimento humano das Nações Unidas, tá? E outros aspectos aqui em relação a isso ao Brasil. Tá bom? Muito obrigado, tá, por me assistir e até a próxima. Fui!